Quero oferecer a palavra, então, ao Dr. Marcos Vinícius de Almeida, pesquisador e doutor em bioquímica. Primeiramente, foi dito que foi gasto 2 milhões para poder se executar e chegar a esses dados que foram encontrados e divulgados publicamente. Em primeiro lugar, falaram que iam ser refeitas as sínteses descritas no processo de patente. Eu pergunto como? Eu escrevi o relatório de patente. O relatório de patente, como todo mundo sabe, ele não descreve fidedignamente um processo de síntese rota, uma vez que isso se tornando público pode ser copiado por outros países ou indústrias farmacêuticas de interesse econômico em cima desse composto. Então, nós sim publicamos em margens, em zonas. E eu posso até fazer a pergunta para o grupo que fez essa síntese ou que tentou reproduzir essa síntese. Qual foi a temperatura dos reagentes utilizados? Qual foi o fluxo de nitrogênio utilizado? Me respondam isso. Qual foi a quantidade de álcool utilizada no processo de cristalização? Isso nunca foi divulgado. Agora vamos lá. Eu estive com a presença do professor Odorico, lá na Universidade Federal do Ceará, fui pessoalmente, e o meu medo era o seguinte: pelos relatos do professor Durvaney, que haviam, e da deputada Leandre, que acompanhava essa reunião, as primeiras reuniões elas estavam sendo muito acaloradas, para não se dizer até com confrontos e embates das ideias e das situações propostas. Então, o meu medo era o seguinte: lá atrás, há 15 anos atrás, quando o professor Renato, levou a fosfetanolamina para o professor avaliar lá no Instituto do Butantan, nós constatamos o seguinte: as cápsulas não eram possíveis de ser testadas in vitro, porque as cápsulas, tal qual constam na patente, elas não são 99% de pureza, meus senhores. O que é 90% de pureza? O monocristal. Está escrito na patente. Será que 2 milhões foram gastos e ninguém leu, nem simplesmente o documento que estava escrito? 90% de pureza do monocristal. Eu reajo o ácido fosfórico com monoetanolamina. Eu tenho uma reação ácido básico. É recristalizado, solubilizado em água, grau farmacológico, novamente cristalizado, e aí se obtém uma pureza de até 98%. Ótimo. Eu pego esse monocristal, faço um tamponamento com uma substância que eu não vou dizer logicamente aqui. Células in vitro não possuem fígado. Elas não passam por processo de metabolismo. É impossível se conseguir resultados in vitro utilizando as cápsulas da USP. Otimamente. Vamos entender então. Eu faço um monocristal, solubilizo ele de uma forma ideal e posso passar para o testes. Vamos seguir. Lá com a conversa do professor Odorico, eu falei: professor, eu estou trazendo para o senhor o monocristal purificado para que o senhor possa utilizá-lo nas pesquisas de teste in vitro, uma vez que, se o senhor utilizar as cápsulas, o senhor não obterá resultados. O que o professor Odorico disse para mim? Muito bem, eu vou ver como que eu posso incorporar isso, porque isso não foi objetivo do relatório do Ministério da Ciência e Tecnologia, não me foi pedido isso. Então, eu tenho que usar somente aquilo que é objetivo de estudo. Eles tinham um composto preparado em mãos para poder utilizar. O professor Odorico não sabe fazer a diluição do processo. Eu não ensinei. O professor Renato não ensinou. Se ele não sabe, como que ele fez? Me respondam. Se não foi lido nem o documento de patente, que não se sabe diferenciar monocristal de complexo, 1.000 pessoas nos últimos 25 anos. Agora nós vamos pegar 2 milhões, 13 milhões, vamos dar prolabore para cada um desses integrantes de 12 mil reais, vamos pegar o professor Odorico, que tem um centro que parece um shopping center, pago a 13 milhões com custos de financiamento público do FINEP, e que avaliam então drogas de indústrias farmacêuticas particulares. Vamos pegar o professor Calixto, lá que trabalhou intimamente com o Grupo ASHE, publicou um medicamento estabelecido através da corda verbanácea chamado de Acheflan. Ou seja, qual é a imparcialidade desse grupo? Eu tenho então 2 membros que trabalham intimamente com a indústria farmacêutica nacional e internacional, e eles são imparciais porque eles apresentam doutorado em Oxford. Nós, eu, professor Gilberto, professor Salvador, Otaviano, não ensinamos como é feito assim. Um trabalho tão mal feito como foi apresentado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu me envergonho, sinceramente, de fazer parte dessa ciência que se diz que é feita no Brasil. Muito obrigado.